encarou a aposentadoria como um novo período de oportunidades. Procurou novas atividades, aprendeu a técnica de desenho com bico de pena e virou artista plástico. Eu converso hoje com Luiz Carlos Nunes Pires Schmidt. O Palavra Aberta já está no ar. Muitos artistas são artistas desde novos, cedo. Você começou sua carreira depois de aposentado. Por quê? Olha, por incrível que pareça, eu fui bancário durante 30 anos. Então me dediquei ao banco, ao meu emprego. Depois, então, como alternativa de vida, procurei outros caminhos, inclusive o de artista, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então isso quer dizer que na época do banco, então, já não tinha vontade ou tinha curiosidade, gostava de arte? Curiosidade, sim. Tanto é que eu sempre comprei livros e aos poucos eu fui desenvolvendo um trabalho mais amador em casa, mas já voltado para talvez no futuro conseguir alguma coisa a mais, né? Aí nessa época, então, de bancário, já comprava livros, né? Porque até então sim. Não tinha internet para fazer pesquisas. Claro. E gostava de arte, então. E que técnica o senhor estudava? Basicamente o desenho, porque o desenho é a origem de todas as artes. Você, para fazer uma casa, você tem que ter um desenho. Para fazer uma escultura, tem que ter um desenho. Para fazer uma pintura, tem que ter um desenho. Então o desenho já era o princípio para mim e aquilo foi desenvolvendo em torno disso aí mesmo. Porque o desenho, a pessoa pode gostar de desenhar, tentar desenhar, estudar sobre desenho, mas não tem habilidade, né? E aí percebeu que tinha habilidade quando? Não, na verdade, o desenho é persistência, é trabalho, é estudo, não é só... claro, tem que ter o gosto. A partir do gosto, você desenvolve o restante. Qualquer pessoa tem condições de desenhar. É mesmo que não leva o menor jeito, quem treme a mão, quem não tem segurança, tudo dá um jeito, se aprende. Sem dúvida. Até porque tem muitos desenhos que tremidos ficam mais bonitos. Se você fizer uma linha muito reta, ela perde um pouco de arte. Se você der um pequeno deslize, alguma coisa, isso aí faz parte da arte. E assim inventa-se uma nova técnica e vai surgindo. Exatamente. E foi sempre o bico de pena ou trabalhou com alguma outra coisa antes disso? Não, na verdade eu comecei com o lápis, o crayon, também a aquarela, que a aquarela é considerado desenho, não é considerado pintura. Então eu comecei com aquarela, mas é muito difícil. Aí depois eu comecei a ver umas fotografias antigas, comecei a fazer com bico de pena e aí deu certo. Foi aí que eu comecei realmente a desenhar com bico de pena. E aí o senhor falou que através de livros procurou aprender a técnica. E como que aprendia? Lendo, observando, tinha o passo a passo, né? Porque o senhor deixou aqui os livros que começou a estudar para fazer os desenhos. Perfeitamente. Pegava um livro desse, olhava alguma coisa? Olhava e procurava reproduzir, né? Então a pessoa vai, aos pouquinhos, ela vai desenvolvendo. Então foi através desses livros que eu comecei realmente a desenvolver a técnica, né? Tá, isso a gente está falando mais ou menos de 10 anos, né? Faz 10 anos... 15 anos, vamos dizer. Começou a aprender, mas é considerado artista plástico faz aproximadamente 10 anos. 10 anos. Teve uma data assim, específica que assim, a partir desse dia, a partir dessa exposição, ou desse lançamento, eu me autoconsidero um artista plástico. Né? Ou as pessoas começaram a admirar a tua arte. Quando aconteceu isso? Olha, eu fiz uma exposição lá na antiga livraria, no shopping Itaguaçu. Ali foi a partida, digamos, que foi a primeira exposição pública que eu fiz. Eu fui lá no dono da livraria, mostrei os trabalhos para ele, vamos fazer uma exposição, vamos. Aí eu fiz a exposição. A partir daí, depois eu ingressei na ACAP, que é a Associação Catarinense de Artistas Plásticos, me aceitaram. E comecei a participar também de exposições coletivas, né?
E depois, então, junto com o BRDE, eu fiz algumas exposições no Badesc. Primeiro teve que sentir segurança, Segurança. aprender. Eu tinha muita insegurança no começo, porque assim, será que eu estou fazendo bem feito? Será que o meu trabalho vai ser aceito? No início, eu acho que toda pessoa tem, não é insegurança em si, mas é procurando reconhecimento, procurando saber se realmente está fazendo certo, né? Para ti tá bom, mas será que os outros aceitarão aquele trabalho da forma que tu aceitas, né? E começa pela família, né? Todo quadro que eu faço, primeiro peço a aprovação dele. O que é que achou? Tá bom? Tem alguma sugestão, né? Eu quis fazer uns desenhos de pintura, minha filha não deixou, disse, não, o pai tem que ser preto e branco mesmo, a Ana Cláudia. Vão mais firmes então, são realmente Não, tem que ser o preto e branco, porque é isso que o pai é bom. É nisso os aí, críticos. os críticos. Isso é bom, não é? É assim. Incentivo. Teve incentivo de alguém? Eu não expandi muito meu universo, mas eu já tive assim pessoas que, assim, uma pessoa de Blumenau telefonou para mim e disse que queria conhecer o artista, queria conhecer o trabalho, o ateliê e tal, porque ele tinha visto nessa exposição lá no Itaguaçu o meu trabalho, no Shopping Itaguaçu. Então, outro dia uma pessoa me telefonou e disse, olha, eu queria comprar o seu livro para dar de presente. E veio aqui em casa e comprou 10 livros. Teve uma livraria que eu tive depois, estive lá falando com a pessoa, e disse, olha, teve um austríaco que passou aqui e levou 4 volumes. Então é sinal que são esses pequenos detalhes que vão te dizendo, olha, teu trabalho realmente está... Impulsionam, dá vontade de fazer mais, né? Alguma vez uma entrevista na televisão, uma entrevista no rádio, então tu começa a ver que realmente o teu trabalho de alguma forma está sendo apreciado, está sendo bem conduzido. Né? É que é um trabalho diferente e eu quero saber como é o bico de pena, o que é esse material, como funciona esse trabalho, mas você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa com o Luiz Carlos Schmidt, falando sobre pinturas em bico de pena, ou no papel, no tecido, pode ser em qualquer superfície esse trabalho, Luiz? Eu trabalho basicamente em cima de papel. Eu acho que, porque o bico de pena, ele vem da antiguidade. Por que bico de pena? Antigamente pegava-se uma pena de um animal, de uma ave, cortava-se e usava-se com o bico como objeto para desenhar. Depois passou-se a usar penas de metal, cabo de madeira e o tinteiro. Mas com a evolução, com a técnica, hoje em dia partiu-se para canetas com tinta. Posso ver como é? Pois não? Tem uma olhada. Então é uma caneta, É uma né? caneta com várias, e tem várias pontas. Um Isso. sim. Ela tem, vai de 0,05 até 0,8. Então tem várias espessuras. À medida que tu vai desenhando, tu vai usando canetas diferentes. E antes de desenhar, faz o trabalho a lápis primeiro? Sim, faz primeiro tem que fazer o esboço a lápis. O processo é longo. Eu comecei desenhando direto. Depois eu fiz o quadriculado. O quadriculado tu pode aumentar, diminuir um desenho. Depois eu usei uma régua pantográfica. Depois da régua pantográfica eu passei a usar uma caixa de luz. Eu construí uma caixa de luz, vai ser usada. Isso tudo foi uma evolução natural evolução ou foi através do estudo? E lendo e fazendo o trabalho. Usei o tracer, que é um projetor americano, que projeta na parede um desenho, uma figura. E depois vai copiando? Não, tu copia por cima, projeta em cima do papel e depois por passa cima a caneta, então... o lápis, e depois então tu faz a caneta. E hoje eu uso mais a caixa de luz, que é uma caixa com a lâmpada embaixo. Tu junta um papel que tu vais usar e embaixo uma cópia e tu copia por cima a lápis, tira, aí tu começa a fazer o trabalho a bico de pena. A maioria dos teus trabalhos são sobre Florianópolis, a cidade que você nasceu e vive, e pelo jeito tem muito amor à cidade. Exatamente.
Na verdade, meus pais nasceram aqui, meus avós nasceram aqui, meus bisavós também nasceram aqui. Realmente eu gosto muito da cidade, por isso eu procuro, e é uma contribuição minha para o futuro. Quer dizer, tem coisas que elas não vão desaparecer ou vão se esquecer ou não sabem o que é. Então esse desenho ele vai representar futuramente, olha, Florianópolis, uma coisa antiga. E são tudo lugares que eu tenho uma certa afinidade, porque eu passei por ali, eu conheço a história daquilo ali. Então faz desenhos de Florianópolis antiga, alguns lugares que não existem mais ou hoje estão muito modificados. E mostra a cidade assim para as pessoas que não conhecem, né? Deve ter um jogo de adivinha até. Eu imagino que alguém olha um quadro desse e fala, onde é? Né? Onde é? Poxa, eu te pergunto, onde é? Esse quadro aqui, por exemplo. Vidal Ramos, anos 60. E tem varal de roupa pendurada, é um outro ângulo, né? Na verdade é um olhar, mas é um outro ângulo. Tem detalhes que tu vai ver, a igrejinha, né? A cúpula da Assembleia, mas a rua passava aqui, era o centro da cidade de Florianópolis em 1960. E o que precisa para fazer um quadro como esse, de uma fotografia? Fotografia. Os teus amigos, a família, acaba te entregando fotografias antigas para isso? Não, eu pesquiso mais em livro, às vezes na internet, às vezes em fotografias. Tem pessoas, às vezes na rua, tu encontra muita gente vendendo fotos antigas de Florianópolis. Às vezes está numa parede de uma barbearia, de uma loja. E tem algum projeto novo, alguma vontade que tem que fazer algum trabalho com esse tipo de forma de expressão ou alguma nova? A verdade é o seguinte, a pessoa vai crescendo, vai. O desenho ele se projeta na sua frente, mas chega uma hora que você diz, pô, mas eu estou tanto tempo fazendo isso, preciso fazer alguma coisa diferente. Eu pretendo pintar agora. Aqui temos um quadro que eu fiz, esse quadro deve ter uns 15, 20 anos. Eu vou voltar a pintar o que eu fazia. Vai ser uma nova fase do artista, então? Desde que a minha esposa concorde, né? Para não fazer sujeira em casa, né, Luiz? Isso. Luiz, você acredita que as pessoas podem ter etapas na vida? Ela nunca você passa uma ideia que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para aprender? Deixa algum registro nesse sentido, então, para que as pessoas não desistam depois de aposentados e sim que pode fazer uma nova atividade, seja ela qual for. Na verdade, a vida ela continua sempre. Então tem outras etapas que você vai absorver na sua vida, mas deve continuar. Você não pode parar, né? Então você vai se transformar, vamos dizer. Então, você tem que ter alguma coisa para o seu futuro, para a sua própria saúde, para a sua própria identidade. E muitas vezes você vai fazer aquilo que você não conseguia fazer enquanto era funcionário. E agora tenho tempo, tenho a experiência. Não seria nem recomeço, seria uma continuação de uma maneira diferente, né? Um novo caminho. É um novo começo mesmo, né? Isso. Ô Luiz, muito obrigada. Foi um prazer conhecer teu trabalho, um pouquinho da tua vida. E essa entrevista tem sempre alguma coisa a dizer, alguma coisa a ensinar para quem está querendo realmente recomeçar e fazer algo novo. Eu diria o seguinte, eu quero fazer arte, faça. Agora, não se esqueça, isso aí não depende de dizer assim, não, eu nasci artista, não é, você tem que estudar, trabalhar, persistência e ter amor àquilo que está fazendo. Obrigada. Eu aqui agradeço.